Muito bem, começa mais um BT Papo, atração em vídeos do blog bibotalk.com.br. Diga-se de passagem, nós estamos de cara nova lá no Bibotalk. Mac, joga um pouquinho a home aí pra galera ver. Olha, ainda estamos testando algumas coisas, ajustando alguns botões, mas você já pode conferir a nova cara do blog bibotalk.com.br. Lá você encontra podcasts, textos, tudo com essa pegada que você está acostumado aqui nos vídeos. Hoje eu quero falar sobre o não julgueis para que não sejais julgados. Um dos textos mais usados atualmente na internet, pelo menos para quem gera conteúdo, né? Todo mundo que gera conteúdo na internet ouve de alguém lá, irmã, você não devia julgar, a Bíblia diz e tal. Mas infelizmente a maioria entende de maneira errada esse texto e hoje eu quero tentar trazer uma luz aqui, uma ideia, uma opinião, uma forma de se interpretar esse texto. Antes, aquele recadinho básico da Beta Store. E estou aqui para falar do já consagrado mosaico teológico. Sempre é bom de vez em quando estar falando dele, né? Afinal, eu sempre vejo propaganda da Coca-Cola e a gente não precisa fazer propaganda da Coca-Cola porque Coca-Cola todo mundo bebe, tem gente que faz até ceia com Coca-Cola, isso é um absurdo, né? Então, aprendendo com o marketing da Coca, a gente tem que sempre estar deixando aí o mosaico à vista. Gente, teologia sistemática na linguagem do jovem. Olha aí, ó, 144 páginas de conteúdo para você, numa linguagem acessível, falando de alguns temas da teologia sistemática, como Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Igreja, a Esperança Cristã e sobre a Bíblia. A equipe do BTcast escreve o mosaico teológico. A Glória ainda não estava aqui com a gente, mas foi bem quando o Melhorança entrou na equipe. Então ele só deu tempo de ele fazer um apêndice. Então tá aí, gente, inclusive igrejas aqui em Joinville têm usado o mosaico teológico nos seus discipulados. Às vezes as pessoas me mandam e-mail, Bibo, tem algum livro que tu possa indicar pra gente estar estudando em grupo e tal, fazer discipulado? Poxa, parece arrogância, né? Mas eu indico o mosaico teológico porque ele literalmente atende a essa necessidade. Numa linguagem simples, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser profunda, a gente explora aí os principais temas das doutrinas cristãs. E se Deus quiser e assim permitir, ano que vem, final do ano, a gente está lançando o volume 2. Beleza? Tá então, o mosaico teológico você só encontra na BT Store. Muito bem, vamos ler lá na Bíblia Sagrada um dos textos mais usados na internet ultimamente. Mateus 7:1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave, né, ou um cisco no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga ou a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É muito comum, como eu falei na introdução do vídeo, pessoas utilizarem esse versículo, né? Para mim mesmo aparece volta e meia em alguma postagem que eu faço no Facebook e tal. Bíblia, você não devia julgar, você não pode julgar, a Bíblia manda nós não julgarmos. Qualquer crítica, qualquer opinião que a gente emita sobre alguém, ou principalmente sobre alguma ideia, as pessoas já vêm comentando. Geralmente quem gosta do trabalho, né? Por exemplo, já fiz críticas ao Silas Malafaia. É engraçado que tem gente que vem e posta lá, você não devia julgar. Nem vou comentar aqueles que comentam o ungido do Senhor, né? Não julguem o ungido do Senhor. Que isso aí é uma besteira tão grande, né? Tiram um versículo lá do Antigo Testamento de maneira, né, tão isolada, não toqueis no ungido e tal, que nem vale a pena comentar aqui. Vamos ficar só em Mateus 7 mesmo. Você não devia julgar e tal. Interessante, só abrindo um parênteses aqui, que os que defendem o Silas Malafaia não se dão conta, ou pelo menos parece que não acompanham a carreira dele, que ele mesmo tece várias críticas, né, a várias pessoas. Até mesmo nos seus bons tempos, do tempo do Bigodinho, o Malafaia criticava a teologia da prosperidade, da qual hoje em dia, infelizmente, ele é refém. Mas enfim, também não tô aqui para falar do Silas Malafaia, tem textos no blog falando sobre ele e tudo mais, e ele fala por si, ok? Mas o fato é que as pessoas utilizam esse texto. Não julguem, você não pode julgar. Gente, será que Jesus está realmente dizendo que nós não podemos julgar? Eu penso que
que não é bem isso que Jesus está falando, tá? Jesus não está impedindo que nós analisemos os discursos, que nós analisemos as pessoas. Jesus não está dizendo isso, e nós precisamos ler todo o contexto e também todo o contexto do ministério de Jesus e do Novo Testamento para entendermos essa passagem. Na verdade, o próprio texto já deixa bem claro que nós podemos sim julgar. É só você continuar a ler o texto, como eu disse. O versículo 5, hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então você pode querer tirar a trave do olho do seu irmão. Ou seja, Jesus aqui de maneira bem simples está dizendo que nós não podemos julgar de maneira hipócrita, como os fariseus julgavam. Não, é esse tipo de julgamento... Minha voz tá falhando, né? Parece que eu tenho 12 anos de idade e a voz... Lembra quando se tinha 12 anos e a voz ficava falhando? Isso é terrível. Mas acho que eu tô falando muito alto, muito exaltado. Esse tema me deixa... Não, brincadeira. Então, Jesus está dizendo, está deixando bem claro aqui que nós não podemos julgar de maneira hipócrita, mas podemos julgar sim. Tanto que, em outras passagens, Jesus vai falar para a gente se guardar dos falsos profetas. Se eu não me engano, é no mesmo capítulo, Mateus 7,15. Olha só como é interessante a gente ler o contexto para entender o texto. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como é que a gente vai identificar um falso profeta? Analisando o seu discurso e principalmente analisando os seus frutos, né? O versículo 16 vai dar esse critério, nós devemos analisar os seus frutos. Pelos frutos nós conhecemos o falso profeta. E obviamente se a gente vai estender aí ao Novo Testamento, Paulo a todo momento falando, né, que os coríntios deviam ser sábios, deviam ter sábios entre eles para julgarem as coisas. Fala para Timóteo abrir o olho com os falsos profetas, ou seja, quando nós temos advertências desse tipo, fica entendido que nós temos que fazer sim um juízo de valor sobre o discurso daquela pessoa, sobre o fruto daquela pessoa. Então nós podemos sim julgar, não de maneira hipócrita. E também não estamos aqui para julgar o pecado dessas pessoas. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. Claro, nós julgamos o pecado, mas deixa eu tentar explicar para vocês. Quando a gente vê Jesus se deparando com uma mulher que caiu em adultério, Jesus, ele é o quê? Ele é compassivo com ela. Apesar de saber que ela estava em pecado, que ela estava errada, Jesus a perdoa e não a julga como os fariseus estavam julgando. Ou seja, os fariseus estavam julgando de maneira hipócrita. Não, Jesus inclusive fala, ó, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então nós não estamos aqui e não é nosso dever julgar de maneira errada, julgar de maneira ríspida o pecado da outra pessoa. Por exemplo assim, o pastor caiu em adultério. Pô, recentemente aqui na minha cidade, um pastor confessou publicamente o seu pecado. Eu não vou chegar lá agora, pastor adúltero, não. Poxa, ele confessou o pecado dele. Caramba, ele tem que ter misericórdia da nossa parte. Nós temos que ter misericórdia antes de julgá-lo. Quem vai julgá-lo é o próprio Deus nesse caso. E com certeza o perdão de Deus está aí para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Teve aquele cantor lá, lembra do cantor que desviava de anjo, cara? Meu, ele ficou pregando, é uma bobiçada, Davi Silva, acho que eu até tenho o nome dele aqui. Isso, Davi Silva, do Casa de Davi, se eu não me engano. Pô, ele depois confessou o pecado dele, que os testemunhos eram mentira, aquela coisa toda e tal. Esse cara, enquanto ele estava na mentira, a gente poderia julgar assim, olhar o vídeo dele, meu, que coisa estranha é essa? O cara desviando de anjo numa pregação. Isso é heresia. Temos que apontar o dedo através da palavra e dizer que é uma heresia. Agora, o cara confessou o pecado. Meu irmão, seja bem-vindo ao hall dos pecadores que confessam os seus pecados. E você precisa do nosso amor e nós vamos dar o seu amor. Entendem a diferença? Então, o ponto é esse, nós não devemos julgar de maneira hipócrita e nós não devemos julgar o pecador que se arrepende dos seus pecados. É Deus quem vai julgar. Agora, o falso profeta é tarefa da igreja julgar. Tanto que Paulo fala do dom de profecia e fala que nós devemos julgar esse dom, que nós devemos julgar essa profecia para ver se ela é verdade ou não. E como é que eu identifico um falso profeta? Como é que eu sei que o fruto dessa pessoa é um fruto ruim, é um fruto podre? Mediante a palavra de Deus. É ela quem me dá a base para o julgamento. Eu julgo a partir da palavra, porque eu não tenho moral para julgar a partir de mim mesmo. Não, porque eu também sou pecador.
eu também erro. Eu também preciso que irmãos me julguem em amor, para que eu me arrependa dos meus pecados, dos meus caminhos. Aí a importância do corpo de Cristo no julgamento e principalmente do amor. Então, quando eu faço críticas, ao Thales, ainda que quem acompanha o Ministério Bibotalk sabe que não é do nosso feitio ficar criticando essas coisas. Eu faço isso mais no meu perfil pessoal do Facebook. Então, quando eu lá perco meu tempo criticando a Bíblia do Thales, o Lucinho, esse tipo de coisa e tal, eu na verdade não estou criticando o Thales e o Lucinho, mas práticas desses indivíduos. E uma coisa eu aprendi, agora eu faria isso na frente deles. Aquilo que eu faço na rede social, tem que fazer na frente deles. O Lucinho até vai vir no seminário aqui em Joinville. Se bobear, eu vou perder 25 pila e vou lá falar na cara dele algumas coisas. Mas em amor e a partir da palavra. Por exemplo, a Bíblia do Thales. O Geolê até fez um vídeo falando algumas coisas interessantes. O link está aqui na postagem, mas a gente tem que criticar isso, que a gente sabe que é uma atitude altamente mercadológica, apesar do discurso dele ser outro, a gente sabe que os fins ali são ganhar dinheiro, tanto que, poxa, é uma Bíblia normal, só tem a história dele no começo da Bíblia, e cobrar um horror, 117 pila, poxa, a Bíblia Shed, que tem muito conteúdo, eu paguei 80 pila, se eu não me engano. Então a gente percebe que o Thales está mentindo descaradamente. Então esse tipo de coisa, nós temos e somos conclamados pela palavra a julgar esse tipo de coisa. Por quê? Falsos profetas precisam ser julgados pela igreja. É tarefa da igreja identificar os seus hereges. Então não me venha mais com esse, irmão, você não pode julgar. Não, nós temos que julgar. Eu não posso julgar de maneira hipócrita e não posso julgar a partir de mim mesmo. Até alguém me criticou lá, Bibo, parece que ao criticar você está querendo dizer que é melhor que a pessoa. Não é essa a intenção da crítica. A intenção da crítica é apontar o erro. Claro, às vezes eu reconheço que eu me passo na crítica e tal. Às vezes utilizo um pouco de humor na crítica e acabo perdendo a razão de fazer a crítica. Confesso, já errei nesse sentido, posso errar futuramente, mas quem acompanha o grosso do Ministério Bibotalk sabe que a nossa tônica não é ficar criticando, Não é ficar... Tanto que até mesmo os vídeos que você acompanha aqui, sabe que não é nosso foco toda semana trazer a heresia de alguém. Mas trouxe só esses exemplos do Thales, Malafaia, Lucinho, R.R. Soares, o Macedo. Essas pessoas precisam sim ter seus discursos analisados e julgados pela igreja. É nossa tarefa, é nosso papel, porque senão a gente faz isso para tentar abrir o olho de um ou outro. A gente não vai conseguir abrir o da maioria, mas se já na igreja primitiva já tinham esses problemas, gente, Paulo cita nome de pessoas, entrega pessoas a Satanás. Eu ainda às vezes utilizo do humor. Jesus xingava os fariseus, raça de víboras, Não pense que isso é um elogio, era um xingamento, Então isso porque eu nem tô no nível de Jesus, eu tô lá às vezes com um pouquinho de humor e sarcasmo, tirando uma palha com um tom de crítica e tal. Jesus não, ele inclusive xingava as pessoas, ele era duro nas suas críticas contra os fariseus. O próprio Jesus teceu várias críticas, julgou várias vezes os fariseus. Então nos livremos do julgamento hipócrita, ou seja, aquele que julga a partir de si mesmo, aquele que não reconhece que também tem cisco nos olhos, não. Mas naquilo que eu removi o meu cisco, eu tenho autoridade da palavra para remover o cisco do meu irmão. Senão vai ser um cego guiando o outro, e isso não vai dar certo. E a gente não está aqui para condenar o pecador, não. A gente está aqui para mostrar o caminho, para que ele se arrependa e se volte para Jesus. Porque no final mesmo da história, quem vai separar o joio do trigo é o próprio Cristo. Mas é tarefa da igreja, calcada na palavra, julgar os seus profetas, julgar os seus pregadores, não a partir de si, mas a partir da palavra. E aí, concorda? Discorda? Vamos usar os comentários para conversar um pouco mais sobre isso. Eu sou o Rodrigo Bibo, volto na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu!